Boa noite. Boa noite. Dólar continua a subir e fecha R$ 3,95. Sindicatos e partidos de esquerda protestam na Avenida Paulista contra o ajuste fiscal. Helicóptero da PM quebra ao socorrer policial e congestiona a Marginal Pinheiros. Justiça manda a Unimed Nacional atender clientes da falida Unimed paulistana. Donos de imóveis reclamam do valor pago pela prefeitura para desapropriar e construir creches. E na Série Cara de São Paulo, a Cantina Castelões, há mais de 90 anos no mesmo lugar. A Prefeitura de São Paulo pretende fazer 244 creches. Muitas serão construídas em terrenos particulares, que deverão ser desapropriados. Proprietários de algum destes imóveis já reclamam dos valores das indenizações. Imagine você morar mais de 30 anos na mesma casa, com a escritura datada de 1982 e, de repente, receber um mandado de emissão na posse. Ou seja, um aviso dizendo que a sua casa será desapropriada pela prefeitura. O mundo caiu, né? Porque tinha acabado de ficar viúva. O terreno tem 300 metros quadrados e em 2013, quando a família foi notificada, o valor do local foi avaliado pela prefeitura em menos de R$127 mil. Aí eles mandaram um avalista, esse avalista deu 380. Me dá uns 500 mil que eu saio. Quando você não concorda com o valor, você solicita justamente a revisão para maior. O judiciário, entendendo que o proprietário tem razão, este valor vira uma indenização e recebe esse nome estranho, precatório. Qual é o problema do precatório? O problema do precatório é a dificuldade, a demora de se receber. É provável que o proprietário tenha aí que aguardar não só a decisão judicial, que pode demorar de 3, 5, 8 anos, né? Considerando a primeira e segunda instância, e depois entrar num processo de fila, chama-se fila, para justamente receber esse precatório. Não foi só a dona Maria do Carmo quem recebeu a notificação para deixar o imóvel. A área total que a prefeitura pretende desapropriar começa aqui na esquina, neste Lava Rápido, passa por 4 terrenos e chega até aquela casa laranja. O projeto é para a construção de uma creche que no planejamento deveria ser entregue até o final deste ano. A atual gestão pretende construir 244 creches, sendo que 153 estão em áreas particulares. E o problema de falta de creches em São Paulo é antigo. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, hoje faltam quase 141 mil vagas para as crianças de 0 a 3 anos de idade em toda a capital. O Grajaú, bairro da Dona Maria do Carmo, é o mais prejudicado. Na região, a carência na educação infantil quase alcança as 9 mil vagas. A escolha do imóvel ele deve ser objeto de estudo para se verificar o local, a qualidade técnica, o valor. Se você tem um imóvel edificado e um terreno que está livre, teoricamente o terreno ele vai custar menos. Então pode ser que seja uma distância maior ou menor, mas pode justificar em relação ao preço. Então você tem que ter um equilíbrio entre os objetivos, né, a viabilidade econômica e técnica do local e se o preço realmente faz jus a esse processo que é muito drástico, né? Em nota, a Prefeitura diz que já realizou o depósito de quase R$127 mil em nome do senhor York Gomes, que é marido da Maria do Carmo, a senhora mostrada no início da reportagem. Ele já morreu. Maria do Carmo disse que desconhece o depósito e que já havia entrado com uma ação na Justiça. A Prefeitura afirma ainda que as obras para a construção da creche no local estão em fase de projeto. O helicóptero Águia da Polícia Militar quebrou ao tentar socorrer um policial após uma perseguição na pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, hoje de manhã.
O helicóptero pousou na Marginal Pinheiros, mas não conseguiu mais levantar. Policiais colocaram pneus para deslocar a aeronave para o acostamento. A pista expressa foi interditada e a CT registrava ao meio-dia quase 9 quilômetros de lentidão na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco. Um outro helicóptero Águia pousou na pista para auxiliar na manutenção da aeronave. O caso aconteceu depois que um homem em fuga atropelou um PM, após cometer um roubo na zona sul de São Paulo. O atropelamento ocorreu por volta das 11 da manhã, na altura da ponte Eusébio Matoso, quando o suspeito desobedeceu a ordem de parada da polícia. 2 protestos contra o governo e as medidas do ajuste fiscal interditaram hoje a Avenida Paulista durante toda a tarde. A repórter Carla Rodeiro acompanha e tem outras informações. Boa noite, Carla. Olha, os manifestantes caminham agora pela Rua da Consolação, que tem a pista no sentido centro, bloqueada para o trânsito de carros. O protesto foi convocado pela Central Sindical com Lutas e reúne sindicalistas ligados ao funcionalismo público, partidos políticos, movimentos que lutam por moradia. Cerca de 40 entidades protestam contra o ajuste fiscal e o projeto das terceirizações e defendem a taxação de grandes fortunas como forma de equilibrar o orçamento. Bem, essa manifestação começou no meio da tarde, em frente ao MASP, na Avenida Paulista, e causou e bloqueou o trânsito na região. Quem ficou preso no congestionamento reclamou bastante. Veja na reportagem. Edilson ficou muito zangado. Saiu do trabalho antes do horário para não ser pego no rodízio, mas parece que não vai dar. Aí quando a minha multa chegar, ela vai querer que eu pague lá quem tiver. Vou levar para quem pagar. E agora que dane-se eu, né? Às 4 da tarde, um grupo de metalúrgicos de São José dos Campos bloqueou a Avenida Paulista no sentido Paraíso para protestar contra os patrões em frente à sede da Fiesp. Motoristas pegos de surpresa tiveram de voltar na contramão. Coisa estranha, né? Uma avenida principal de São Paulo, toda hora, toda semana, toda manifestação aí, né? E aí cria esse caos aí no trânsito. Eu acho que devia ter um local próprio para isso, senão na Avenida Paulista, o centro ainda é o antigo centro financeiro do país. 40 minutos depois, manifestantes bloquearam a pista no sentido contrário. Todos os órgãos que são precisos ser informados oficialmente foram informados, desde a CET, governo do estado, prefeitura, todas as tramitações que são exigidas como instituições que somos, nós assim o fizemos. O protesto convocado pela Central Sindical com Lutas reuniu sindicalistas ligados ao funcionalismo público, partidos políticos, entidades que lutam por moradia. Dirigentes dizem que as organizações aqui representadas não participaram dos atos pela saída da presidente Dilma. Se posicionam contra o impeachment, mas criticam e não apoiam o governo. Também protestam contra a oposição, que classificam como falsa alternativa. No mesmo bolo, além da presidente petista, Aécio Neves, presidente do PSDB, também o da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o do Senado, Renan Calheiros, o vice-presidente Michel Temer, esses do PMDB. A única crítica que o PSDB faz ao pacote da Dilma é a CPMF. Você não vê uma grita da dita oposição contra a suspensão do aumento do funcionalismo, você não vê uma grita da tal oposição contra as medidas que, na verdade, vão cortar mais 4 bilhões da saúde pública, que já é precária, onde a gente já sofre nas filas dos hospitais. Então, nós estamos aqui para resistir contra todas essas iniciativas e colocar a classe trabalhadora de maneira independente em cena nesse país. Ex-presidente Lula se encontra com o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Lula teria pedido mudanças nos ministérios, inclusive a saída de Mercadante, que estaria desgastado junto à base aliada. Mas a presidente Dilma Rousseff decidiu manter Mercadante à frente da Casa Civil. O ministro Ricardo Berzoini, das Comunicações, deve cuidar da articulação política do governo. E segundo o jornal Estado de São Paulo, Lula também se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Lula teria pedido a Cunha que segure os pedidos de impeachment de Dilma. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. É uma semana que está terminando de forma terrível para Dilma. A Dilma fez uma
um périplo pelo Nordeste, pelo interior de São Paulo, foi de mãos vazias e voltou de mãos abanando, porque ela não levou ao povo nada, nenhuma solução concreta, e também não traz do povo nenhum apoio à sua cruzada para ficar no seu emprego. Tudo que ela quer nesse momento é manter o próprio emprego. O Lula poderia ter ido a Brasília, dizer a ela, companheira, para você manter o seu emprego, você tem que se explicar com 1.600.000 brasileiros que estão perdendo os seus empregos, os empregos deles, neste seu primeiro ano de segundo governo. Ficar insistindo que o seu emprego é importante porque o povo queria você lá, não creio que seja a melhor tática. Mas não. Lula foi lá pedir a cabeça do Aloysio Mercadante. É o Padim Lula Romão Batista dando uma de Salomé e o Aloysio no papel de João Batista. Só que saiu beijando a mão do Aloysio. Será que ele se humilhou? Não, o Lula está participando da encenação, da tragicomédia. Deixem a moça no lugar. O que é que ele precisa? Ele precisa que a Dilma saia logo, por renúncia ou por impeachment, para poder entrar em campo e aparecer como oposição em 2018. Mas ele não pode aparecer como o coveiro de uma pessoa que ele criou. Então ele faz esse jogo dúbio no qual ele é craque. A Dilma fica, mas na verdade ele torce para ela ir embora. E está cada vez maior essa torcida no Brasil. Basta ver os números desta sexta-feira. A semana termina com uma queda de arrecadação de 10% praticamente, o que significa que no primeiro governo Dilma, a economia é como um cachorro que corre atrás do próprio rabo. O governo fica criando emprego, o emprego reduz a atividade econômica, reduz a arrecadação, o governo precisa criar mais emprego para não reduzir tanto a arrecadação. Aí você viu, né? Aí o dólar sobe ao segundo maior patamar desde o Plano Real e a Bolsa cai de forma também espetacular. Ou seja, Dilma, pensa mais em 1.600.000 desempregados e menos nessa obsessão de manter a qualquer custo um emprego que você não está honrando, porque nem apresentar uma proposta efetiva e realista você consegue. Bom, vamos ver se a gente consegue dormir neste fim de semana tumultuado, com mais paralisações na cidade, e até terça-feira, direto ao assunto, em pé. Foi publicada hoje no Diário Oficial a decisão do Conselho Nacional de Trânsito que tira a obrigatoriedade dos extintores em carros. A medida irritou motoristas e lojistas que já tinham investido nos equipamentos. No prejuízo. É assim que muitos motoristas nas ruas de São Paulo dizem estar se sentindo agora que o extintor de incêndio para carros é opcional. Pior que teve muita gente que tinha acabado de comprar um novo modelo, o ABC, porque ele se tornaria obrigatório a partir do dia 1º de outubro. Eu acho uma palhaçada com a população, né? Porque puseram o novo extintor, aquela pressa toda para a gente poder usar, desespero de muita gente aí para comprar, até sem ter como fazer para comprar. Mais um tapa na cara da sociedade, né? Porque eles implantam leis aqui, ou seja, você se cumpre a lei, você tem prejuízo, se você não cumpre, você vai ter prejuízo de qualquer forma. E não é só o consumidor que está reclamando, não. Este sócio proprietário de uma loja no Butantã diz que comprou 2.000 extintores para revender. Mas agora estão todos assim, ó, na caixa. É um país que você não pode confiar nele. Daí você tem que gastar um dinheiro mais até do que você tem para poder atender o seu cliente. E eles vão lá e falam, não, agora a gente não quer mais. Como assim? Por que não estudaram isso antes? O episódio lembra o que aconteceu em janeiro de 1999, quando o kit de primeiros socorros para carros virou obrigatório e meses depois a exigência foi derrubada. Se alguém reembolsa, né? Se o governo reembolsa, né? Porque é tudo norma do governo isso aí, né? Forma de arrecadação, né? Na verdade. Né? Quem aprova a decisão do CONTRAN é a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Acho que o PRO é que dá condição ao proprietário do veículo escolher se ele quer ter ou não o extintor. E se por acaso o seu carro pegasse fogo, você ia saber usar esse vermelhinho aqui? A resposta de muita gente deve ter sido não. É que um motorista comum, que não passou por nenhum tipo de treinamento, dificilmente sabe usar o extintor.
É por isso que em países como os Estados Unidos ou nos da União Europeia, a presença do extintor não é obrigatória dentro do carro. As autoridades dizem até que mais perigoso do que o incêndio é a pessoa tentar usar um equipamento que ela não sabe manusear. O próprio veículo criou essa oportunidade. Não é uma questão do Denatran ou da própria montadora escolher. Isso aí aconteceu com o tempo. O veículo foi evoluindo e você vai tendo condições que hoje o veículo normalmente não deveria incendiar. Por isso que a gente vê um número muito pequeno de índice de incêndio na rua. Eu acho importante porque são situações muito raras e isso implica num gasto muito grande para o consumidor. Realmente nós não podemos inventar a roda. Se houver algum carro específico, como havia no passado, a Kombi que pegava fogo frequentemente, aí teria que ter um equipamento especial, aí sim justificaria. Mas é bom lembrar que o extintor continua obrigatório para veículos de transporte de passageiros e de cargas, como caminhões. O corpo da estudante Vitória Mafra Natalini, de 17 anos, encontrada morta em uma fazenda de Itatiba, foi enterrado hoje no cemitério Getsemane, na zona sul de São Paulo. O velório reuniu um grande número de pessoas, alunos, professores e funcionários da escola Waldorf Rudolf Steiner, que fica no Alto da Boa Vista, na zona sul de São Paulo, foram ao local em 3 ônibus para acompanhar o enterro. A aluna, que participava de uma atividade extracurricular em uma fazenda no interior de São Paulo, se afastou do grupo na quarta-feira, alegando que ia tomar água e só foi encontrada já sem vida na manhã de quinta-feira. O corpo não apresentava sinais de violência física. A polícia vai ouvir todas as pessoas que estavam na fazenda. Em nota, a escola lamentou a morte e disse que está dando apoio à família e aos alunos. 90 anos funcionando no mesmo local, um tradicional restaurante do Brás, zona leste de São Paulo, faz jus à fama que tem. Ele produz delícias da gastronomia italiana, principalmente as pizzas que atraem uma clientela fiel formada por pessoas de toda a cidade. Por isso, a cantina Castelões é cara de São Paulo. Deu água na boca, né? Mas calma, para chegar nessa receita, há de se voltar no tempo. Quem fez o prato foi o Fábio, e ele é a 3ª geração à frente dessa cozinha, uma das mais antigas em atividade em São Paulo. A gente faz como se eu fizesse para minha família. Então, muitas coisas sou eu que cozinho, eu que experimento, eu faço todas as compras. Se não tiver bom, eu não compro. Tenta manter qualidade. O tal prato foi encomendado por um dos tantos clientes fiéis que não ligam nem para a fachada simples, nem para o letreiro falho. Eu sou mais tradicionalista do que eram meu avô e meu pai. Eu gosto de preservar. Não mudar a fachada, não. Minha fachada sempre foi essa. O restaurante existe desde 1924 no mesmo endereço. O avô do Fábio participou desde o início, como garçom, depois como dono, e aí virou negócio de família. Às vezes o cara chega e fala, faz 30 anos que eu não venho e o gosto tá igualzinho. Pouca gente usa o cardápio aqui. Ele existe, mas a maioria já sabe o que quer e costuma repetir o pedido. Mas o carro-chefe mesmo são as pizzas, em especial de marguerita e castelões, que vem com mussarela e uma calabresa curada que leva uma semana para secar naturalmente. E é sempre assim, borda alta e uma boa dose de tradição. Tudo meio parecido como 91 anos atrás, na inauguração aqui da casa. Será esse o segredo da longevidade? Eu gosto de vir aqui porque eu revejo muitos amigos de infância. Realmente remete às antigas pizzas italianas que os avós faziam. É a tal da memória gustativa e também visual. Garrafas de vinho penduradas no teto, mesas cobertas com toalhas quadriculadas. Nada de computador, o que tem aqui é uma caixa registradora. E as fotos? As fotos guardam momentos históricos. Você teve o Fernando Henrique no dia, ele veio aqui no dia que ganhou a eleição, como é que foi isso? Ele veio comemorar. Era um sábado à noite que já tinham feito a contagem dos votos, ele não tinha como perder e ele era um cliente normal de sábado à noite, ele veio comemorar a vitória aqui. Quentinhas, saídas direto do forno a lenha, só mesmo provando, para sentir o gosto da pizza genuinamente de São Paulo, né, meu? Sono un italiano vero.
Sem mudanças no tempo, a semana termina com calor generalizado em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital, a máxima alcançou os 34 graus e passou disso em várias cidades do interior. Quem não para de cair com a falta de chuva é a umidade relativa do ar, que já está abaixo dos 20% nas regiões norte e oeste do estado, quando o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é pelo menos 60%. E será que teremos alguma mudança nesse último final de semana do inverno? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Nada muda, o tempo segue bem parecido em todo o país e o calor continua muito intenso. As chuvas ficam concentradas nos extremos. No norte, aqueles temporais isolados por causa do tempo abafado. No litoral nordestino, chuvas mais passageiras e com muitas aberturas de sol. E no sul do Brasil, onde fica o alerta para chuvas fortes entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já que a frente fria não consegue sair do lugar por causa da grande massa de ar seco que predomina na maior parte do país. A máxima amanhã chega aos 28 graus em Salvador, 30 em Maceió, 32 graus em Brasília, em Belo Horizonte e também em Vitória. E em Cuiabá vai fazer um calorão de 41 graus amanhã. Para São Paulo, nada muda. O sábado será de muito sol, tempo seco, baixa umidade do ar e um calorão bem atípico para essa época do ano. Chega a fazer até 39 graus em Votuporanga, 37 na cidade de Araraquara e São José do Rio Preto e no litoral, calor de 30 graus em Caraguatatuba e de 29 em Santos. Os paulistanos também terão um final de semana de muito calor, até mesmo durante a noite. Nesse sábado, as temperaturas ficam entre 18 e 32 graus. No domingo, faz até 33 graus durante a tarde, com muito sol e nada de chuva. E para começar a semana, calorão na casa dos 34 graus na segunda-feira. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o PT tinha plano perfeito para se eternizar no poder. Gilmar Mendes participou de um seminário na Fiesp. Segundo ele, o PT foi atrapalhado pela Operação Lava Jato. Infelizmente, para eles e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Nesta semana, durante votação do financiamento de empresas para campanhas, Gilmar Mendes fez críticas semelhantes ao PT. Na visão do ministro, o partido é contra esse tipo de doação porque conseguiu em propinas dinheiro para disputar as eleições até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder, desde que não tivesse havido a Lava Jato. A Lava Jato perturbou tudo. Direto de Brasília, Josias de Souza faz uma análise da decisão do STF que considerou inconstitucional a doação de empresas a campanhas políticas. A decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir as doações empresariais para candidatos e partidos políticos pode empurrar as campanhas e a política brasileira para dois caminhos bem diversos, um muito diferente do outro. Ou diminui o preço das campanhas e a quantidade de dinheiro sujo, ou escancara-se de vez o Caixa 2 com todos os crimes a ele associados. Depende basicamente do judiciário determinar que caminho a política brasileira vai trilhar. Hoje, com STF ou sem STF, funciona assim. Político que recebe dinheiro por baixo da mesa ganha uma marca na testa, uma espécie de código de barras invisível, significando que ele usa o mandato e os cargos que ocupa para fazer negócios. Isso não é uma peculiaridade brasileira, acontece nas melhores democracias do mundo. A diferença é que nas democracias respeitáveis, o Caixa 2 impõe altíssimos riscos a quem o pratica. Pode custar a carreira de um político, como aconteceu na Alemanha com o ex-chanceler Helmut Kohl. Só as almas mais ingênuas acreditariam que essa decisão do STF vai transformar as campanhas brasileiras em coisas limpinhas. Não, elas continuam sujas. Mas a Operação Lava Jato emite sinais muito interessantes. Hoje basta um procurador com disposição para procurar, um juiz disposto a julgar e um corrupto arrependido o bastante para se tornar delator, para que se produza um grande escândalo.
Para completar o trabalho iniciado com a proibição das doações empresariais, o Judiciário brasileiro precisa impor agora sanções duríssimas, muito draconianas, aos corruptos e aos corruptores, a começar por esses aí encrencados na Operação Lava Jato. A coisa só vai funcionar no dia em que ficar entendido que a corrupção deixou de ser no Brasil um negócio isento de riscos. Boa noite. O transporte gratuito no metrô de São Paulo é um direito que todo desempregado tem, mas nem todos sabem. Por dia são emitidos cerca de 300 bilhetes para quem perdeu o emprego. Mas para obter o benefício é preciso obedecer a alguns critérios. A costureira Luciene foi demitida no mês passado. Quando estava trabalhando, ela ia para a confecção a pé, mas mesmo assim veio atrás do benefício. É bom, né, para a gente ir procurar outro emprego, né? Porque a gente gasta muito no transporte. O André trabalhava como segurança e o gasto com transporte pesava no orçamento. Por volta de R$100, 110. Assim, para descontável, eu pagava R$70 por mês. De acordo com o metrô, são emitidos 300 bilhetes por dia. Segundo o Diese, em julho, o desemprego na Grande São Paulo era de 13,7%. O total de desempregados era de 1.514.000. A atendente Roseli acaba de entrar para esta estatística. E às vezes até fica difícil ir até uma entrevista sem a possibilidade de ter o meio de transporte. Né? Então, às vezes, a gente é obrigado até a falar que não vai dar para ir, porque não tem como chegar até vocês, né? O benefício tem validade de 90 dias e sem possibilidade de ser renovado, mas é preciso ficar atento aos critérios. Primeiro, a demissão tem que ter sido sem justa causa. Além disso, o interessado precisa estar fora do mercado no mínimo há 1 mês e no máximo há 6 meses. O bilhete do desempregado não tem limite de viagens. Para solicitar o ticket, a pessoa precisa levar a carteira de identidade, carteira de trabalho com baixa do último emprego e o termo de rescisão do contrato. O Samuel foi demitido durante uma onda de cortes na empresa de telemarketing. R$3,50 dá R$7 no dia para quem mora longe, moro lá em Suzano, então complicado. O mesmo benefício é concedido pela CPTM e pelos ônibus intermunicipais. Já no caso dos ônibus urbanos, a gratuidade ainda não existe. A medida foi aprovada na Câmara, mas agora precisa de uma nova votação para ser regulamentada. Olha, eu acho que seria uma boa opção, mas acho que teria que ser analisado, porque tem muita gente que age de má fé. Na verdade, eu acho que a passagem deveria ser de graça para a população. Ou de graça ou com preço mais acessível. Uma vez eu fiquei desempregado 8 meses, imagina o sufoco que é casado, filho, família, tal, E ter que procurar emprego, né? Que tem que ter dinheiro todo dia para sair, para procurar mesmo, né? O posto de emissão do bilhete do desempregado do metrô fica na estação Marechal Deodoro. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. O governo americano acusa a Volkswagen de fraude ambiental e ordena o recall de quase 500 mil carros. A Agência de Proteção Ambiental acusou a Volkswagen de usar um software para adulterar testes de emissões de alguns poluentes atmosféricos. O dispositivo foi instalado em quase 500 mil carros fabricados nos Estados Unidos entre 2009 e 2015. A agência afirmou que o software detecta quando o carro está sendo inspecionado e mascara os níveis de emissão de gases, voltando a poluir depois do teste. A Volkswagen dos Estados Unidos declarou que está cooperando com as investigações e não pode fazer comentários neste momento. A Justiça de São Paulo determina que a Unimed Nacional atenda os clientes da Unimed Paulistana. Segundo a decisão, a Unimed Paulistana deverá encaminhar para a Central Nacional da empresa, em 24 horas, os pacientes que não conseguirem agendar procedimentos em sua rede. A regra vale até que a carteira de clientes seja vendida. O prazo termina no começo de outubro. Com a decisão, a Unimed Nacional precisa prestar todos os tipos de atendimento para os clientes da Paulistana. Cabe recurso da decisão. A Unimed Paulistana informou que não foi oficialmente intimada sobre essa liminar. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, determinou que mais de 740 mil clientes do convênio sejam transferidos para outros planos de saúde por causa de problemas financeiros, assistenciais e administrativos da operadora.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre negou o pedido de habeas corpus ao ex-ministro José Dirceu. Ele está preso desde o dia 3 de agosto em Curitiba pela Operação Lava Jato. Terça-feira passada, Dirceu se tornou o réu acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele teria recebido mais de 11 milhões de reais em propinas no esquema de corrupção da Petrobras. O novo pedido de impeachment entregue ao presidente da Câmara Federal é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E nosso entrevistado é o deputado federal do PSDB, Samuel Moreira, tucano de longa trajetória, ex-prefeito da cidade paulista de Registro e também ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, obrigada por estar conosco. Bom, deputado, o assunto do dia. Ontem, a entrega daquele pedido de impeachment por membros da oposição, de partidos, dissidentes de partidos da base da presidente Dilma. E a presidente Dilma fez discurso ontem contundente. E eu quero saber qual é a sua resposta para aquilo que ela declarou, que essa atitude da oposição, daqueles que estão pedindo o impeachment dela, levando à Câmara esse pedido de impeachment, que isso é a versão moderna do golpe. Falta de argumento. Golpe é algo que surpreende, é algo fruto de uma mentira e às vezes feito à força. Não é nada disso que se prevê. O processo de impeachment é um processo que permite a discussão do impedimento, permite a defesa, os argumentos de defesa e depois o julgamento por deputados eleitos, tudo dentro da Constituição e pelo Senado por senadores eleitos pelo povo. É um processo feito pelo voto de representantes da população, previsto totalmente na Constituição. Agora, deputado, a presidente ontem fez também um apelo aos políticos que pleiteiem o poder através do voto e que respeitem o veredicto das urnas. O senhor teme que possa parecer à população essa insistência no pedido de impeachment da presidente eleita pelo voto, que a maioria do eleitorado brasileiro que escolheu Dilma Rousseff pode se sentir ofendido, desrespeitado por quem não aceitou a derrota? A população, todos nós, precisamos compreender que o fato de eu ter sido eleito, ou ela, não dá um salvo-conduto para que ela possa governar cometendo um crime de responsabilidade, dando as pedaladas fiscais. Não dá salvo-conduto para não governar, é preciso governar. O fato de ser eleito pelo povo não significa que queira o jeito de se governar fique 4 anos. Eu não tenho um mandato de 4 anos, obrigatoriamente, para fazer o que eu quiser. Eu tenho que fazer dentro das regras. Mas se eu saio das regras, eu tenho que ser julgado. Mas aí que está, ela está sendo julgada. Tanto, lá pelo TCU, não é conclusivo ainda, vai haver um parecer que nós não sabemos ainda qual será. Sobre as tais pedaladas, sobre a forma inadequada de tratar o dinheiro público. Agora, a outra questão é a do TSE, que também há um julgamento, não está concluído. O TSE é um poder independente. Sim, mas eu estou dizendo que não está concluído, é uma coisa não concluída. Agora, minha pergunta não estando concluídos os julgamentos que o senhor mesmo mencionou aí, isso não pode vitimizar a presidente Dilma? O tribunal não julga, o Tribunal de Contas. Não, de contas não, ele dá um parecer, mas o TSE julga. Agora, se houve crime, é atribuição do Congresso julgar se ela cometeu crime. Mas vocês pedem impeachment antes do julgamento concluído? Um processo. Eu disse aqui ao início, ela terá direito a se defender, mas ela tem que explicar ao Congresso. A democracia exige que ela explique as pedaladas que ela deu. O que é a pedalada? Ela pegou dinheiro de banco por decreto, pegou sem autorização legislativa, e isso é crime. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado ficando no vermelho no banco. E depois cobrindo, ela passou o ano inteiro praticamente no vermelho. Olha, eu vou te dar um exemplo. Todos nós gostamos de programas sociais e tem que ter. Só que eu tenho um orçamento, uma receita. Eu não posso pegar um programa como o FIES, gasto 7 bilhões no ano da eleição eu gasto 13. Abro vagas de tudo que é tipo no ano da eleição, fico devendo, não tenho dinheiro para pagar, pego dos bancos. Não é assim.
Isso aí é crime de responsabilidade, são regras. A democracia não é só participação. Democracia é cumprir regras. Nós vivemos num ordenamento jurídico, as regras valem para todos. E eu tenho que andar dentro das regras. Portanto, ela vai responder por isso. Nós não estamos julgando. Está se abrindo um processo para discutir, que vai ser votado também, a própria abertura do processo, tudo de maneira democrática. Agora, vamos supor que aconteça o impeachment. Dentro do processo legal previsto pela Constituição, tudo certinho. E o dia seguinte, basta tirar Dilma do poder? Isso quer dizer que a crise vai se resolver, que o país vai ficar livre dos problemas que estão aí? Quem é que vai para o lugar dela? As pessoas não tiram, e nem nós. Aliás, nós lamentamos isso que está ocorrendo. Porque agora não é hora de calcular o que é bom para o partido A e para o partido B. Não, mas é hora de se pensar Dilma, no Brasil. Mas vocês não pensaram ainda? Não, pensar no Brasil. Se for aprovado o impeachment, quem vai para o lugar de Dilma? Agora, o próximo dia as pessoas querem um governo. Elas não querem tirar só para retalhar. As pessoas que querem tirar querem um governo no próximo dia. E nós temos responsabilidades com o país. E vamos ajudar o governo que for. Nessa hipótese, que ainda não aconteceu. Agora, isso é uma hipótese. É preciso discutir o processo. O próprio impeachment não pode ter hipótese, medo. né? Exatamente. Não pode ter medo de discutir o processo de maneira aberta, clara e democrática. É preciso abrir à luz do dia esse processo das pedaladas fiscais e várias outras denúncias de corrupção que estão aí todos os dias, que as pessoas estão vendo. É preciso que haja esse espaço democrático de discussão e de decisão. Agora, minha última pergunta. A oposição já se manifestou contra esse pacote que foi anunciado do ajuste fiscal, de aumento de impostos, de volta da CPMF, etc. A oposição já tem um projeto, já sabe como reconstruir o país para colocar a economia equilibrada e em crescimento, sem cortes de gastos e sem aumento de impostos, como vocês são contra nesse pacote que aí está? Mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o nosso orçamento é de 1,5 trilhões. 71% é custeio. 18,5% é pessoal. Quase 90% é custeio e pessoal. E ela fala de reforma administrativa? Nunca falou. Previdência. O rombo da Previdência, do que a Previdência arrecada e gasta, para o ano que vem é de 124 bilhões. Ela quer arrecadar 32 com a CPMF, mas não fala o que ela quer para os próximos anos da Previdência. Vai continuar o rombo crescente, porque ela não tem um projeto, ela não tem uma reforma para a Previdência. Por exemplo, ela é a favor da idade mínima ou não? Ela tem uma proposta, ela lidera, ela procura ter uma maioria para aprovar algo que dure por anos? Ou ela quer apenas se livrar de um processo imediatista que não explica, tirando do bolso das pessoas, criando impostos, ou seja, sempre pela receita e não cortando despesas. O corte que ela propôs de 26 bilhões, é 1,4% do orçamento, é quase nada. Ela podia muito bem cortar mais no custeio e cortar mais na questão do custeio do funcionamento da máquina, que é atividade meio. Não é nem atividade fim, prestação de serviço lá na ponta, que está muito ruim para a população. É o inchaço da máquina. Agradeço sua entrevista. Obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Uma boa noite. Gabriel. Sobe para 12 o número de mortos no terremoto do Chile. O ministro da Defesa assegurou que não existe falta de ordem pública e descartou o toque de recolher nas áreas mais afetadas. A polícia encontrou mais um corpo na praia de La Serena, perto da cidade portuária de Coquimbo. Pelo menos 5 pessoas ainda são consideradas desaparecidas. Hoje foi dia de limpeza na região de Coquimbo, que foi atingida por um tsunami com ondas de 4,5 metros. Os moradores levaram para as ruas pilhas de móveis retirados das casas invadidas pela água. Mais de 9 mil pessoas estão sem água potável. Falta energia elétrica em 34 mil residências. México pede indenização ao Egito pela morte de 8 turistas em um ataque das forças de segurança no último domingo. O governo do México exige das autoridades egípcias a garantia de que as famílias dos mortos vão ser indenizadas. Hoje de manhã, os 6 mexicanos que sobreviveram ao ataque aterrissaram no aeroporto da Cidade do México a bordo do avião presidencial, acompanhados pela chanceler do país, Cláudia Ruiz Massieu.
No último domingo, aviões e helicópteros do exército egípcio abriram fogo contra 22 turistas no deserto ocidental que teriam sido confundidos com um grupo de jihadistas que era perseguido. 12 pessoas morreram. A arrecadação federal de impostos registrou uma queda real de 9,32% em agosto, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a Receita Federal, o governo arrecadou pouco mais de 93 bilhões de reais, o pior resultado para o mês desde 2010, considerando valores corrigidos pela inflação. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Imagine que você deixou uma panela de leite no fogo, que o leite ferveu e se derramou no fogão. Imagine que você não consegue apagar o fogo. Pois então, faz quase 2 meses o fogo do mercado financeiro está ainda mais forte e o leite está derramando e não há sinal de que alguém consiga desligar o gás. Não é impossível, claro, mas por hora, como a gente viu hoje no mercado, a coisa está assim. O leite está derramando porque ninguém acredita que a dívida do governo vai parar de subir muito rápido. Tivemos outra notícia terrível hoje sobre as contas do governo, a arrecadação de impostos de agosto, que caiu muito. A receita do governo vem caindo cada vez mais rápido desde o início do ano. Agosto confirmou essa aceleração. Sem receita e sem conseguir aprovar o seu pacote de dinheiro extra no governo, a dívida pública sobe. Quando o credor vê seu principal devedor, o governo, ficar mais endividado, cobra mais juros ou não empresta. É isso que está acontecendo. Como sempre, o termômetro mais pop, mais conhecido dessa situação é o dólar, que foi hoje a R$ 3,95. Falta pouco mais de 1% para ir a 4%. Isso já é um problema. Como a gente sempre explica aqui, dólar subindo muito e rápido demais encarece o preço de um monte de produtos, até do bife e do óleo de soja. Inflação maior reduz o poder de compra e assusta as pessoas, que compram ainda menos. A inflação maior também vai impedir o Banco Central de baixar os juros sobre os quais tem algum controle, os negócios de curtíssimo prazo. Com juro alto demais, a economia vai travando. Mas há outras taxas de juros negociadas entre as grandes instituições financeiras do mercado, as taxas de negócios de empréstimos mais longos. Elas dispararam hoje, outra vez. Essas taxas, negociadas entre bancos, por exemplo, são uma espécie de piso do mercado. Se elas sobem, sobe ainda mais o custo de um empréstimo para as empresas. Os negócios nos bancos quase não têm crescido esse ano. Com juros ainda mais altos, vão regredir. Assim, a recessão se aprofunda. Se o governo não arrumar um pouco de crédito, de confiança que vai colocar a mínima ordem em suas contas, a panela do leite vai ferver e queimar. A seguir, no Paquistão, atentado terrorista contra a base da Força Aérea deixa 42 mortos. E refugiado sírio agredido por cinegrafista na Hungria tem dia de festa na Espanha. Ele e o filho se encontraram com os ídolos do Real Madrid. A cada novo trabalhador com o FGTS, mais desenvolvimento para o Brasil. São quase 2 milhões de pessoas realizando o sonho da casa própria. Saneamento básico para 36 milhões de cidadãos. Energia que beneficia 13,8 milhões de lares. E mobilidade para 30 milhões de brasileiros. É você e o FGTS deixando o Brasil cada vez mais forte e avançando para um futuro melhor. Prevenir é melhor do que remediar. Sempre! E você pode contar com a gente tirando suas principais dúvidas para manter a saúde em dia e ter mais qualidade de vida. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Não importa o continente, o endereço, a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes. Serviços internacionais. Um mundo mais perto de você. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem.
E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7.000 quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos. Uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de investimento em logística. O Brasil vai seguir avançando. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Vem aí a maior premiação do futebol brasileiro. E o vencedor é... Vem aí, 12º Troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Kron. Construa sua força. Vamos direto para as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. São Paulo e Flamengo tropeçam e desperdiçam a chance de diminuir a diferença para os líderes. Mas apesar do tropeço, o São Paulo voltou para o G4, né, Celso? Pois é, Gabriel, o empate com a Chapecoense em 0-0 em pleno Morumbi não foi nada animador. Foi um jogo fraco tecnicamente, mas o alento para o torcedor são paulino justamente que o ponto conquistado contra os catarinenses levou o time novamente para a 4ª posição no Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu a posição com a derrota para o Curitiba no lotado Mané Garrincha, em Brasília. No Mané Garrincha, mais de 67 mil pessoas lotaram o estádio para ver o Coritiba surpreender o Flamengo. Kleber, gladiador de pênalti, abriu o marcador. E Henrique Almeida, em posição legal, aproveitou a ajeitada sem querer de Negueba para decretar a vitória do Coxa, calando a massa rubro-negra. Final, 2-0 Coritiba. E neste final de semana acontece mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. São jogos da 27ª rodada, que começa amanhã com 3 partidas. Palmeiras e Grêmio jogam às 6h30 no Pacaembu. No mesmo horário, no Beira-Rio, tem Internacional e Figueirense. Às 9 da noite, a Ponte Preta recebe o Fluminense no Moisés Lucarelli, em Campinas. Domingo, às 11 horas da manhã, tem o clássico entre Corinthians e Santos na Arena em Itaquera. No mesmo horário, o Goiás enfrenta o Joinville no Serra Dourada. Às 4 horas acontecem outras 3 partidas. O Vasco encara o Sport no Maracanã, Atlético Mineiro e Flamengo jogam na Arena Independência e o Avaí recebe o São Paulo em Florianópolis. Às 18h30 jogam Curitiba e Atlético Paranaense no Couto Pereira e em Chapecó a Chapecoense enfrenta o Cruzeiro. Apesar da perda da invencibilidade na quarta-feira, a confiança do torcedor corintiano no time continua grande. Tanto que 40 mil ingressos disponibilizados para o jogo contra o Santos, domingo pela manhã em Itaquera, já foram vendidos. E olha que neste ano o Corinthians ainda não venceu o Santos. O Santos tem sido uma pedra constante no sapato do Corinthians. O Timão ainda não venceu o rival nesta temporada. Foram 3 derrotas e 1 empate. Por ter 5 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, mesmo com mais uma derrota, o time do técnico Tite não perde a liderança. Sem o Wendel na lateral é Guilherme Arana, que deve ganhar uma oportunidade e vai ter que mostrar serviço para impressionar o professor. Atenção também redobrada com o pessoal da defesa, que tem uma missão nesse jogo: parar o artilheiro do campeonato, Ricardo Oliveira. O Ricardo a gente até comentou depois dos jogos que a gente fez contra o Santos, que é um cara que, pela idade que ele tem, é um cara que incomoda bastante, um cara que dentro de campo ali
parece que tem 20 anos, né? Tanto que ele corre, tanto que ele ajuda a equipe do Santos. Então a gente tem que ter bastante atenção com ele. É com este forte sol na cabeça que os jogadores do Corinthians vão jogar domingo pela manhã contra o Santos na Arena Corinthians. A previsão do tempo para a hora do jogo ultrapassa os 30 graus. Mais uma dificuldade para quem vai estar dentro de campo. Acho que fica ruim para todo mundo, né? Fica ruim para o torcedor, fica ruim para quem está jogando. O jogo fica um pouco mais lento. Acho que você perde um pouco do espetáculo. Mas, como falei agora há pouco, para quem quer ser campeão, esse obstáculo a gente vai ter que passar. A equipe está jogando muito bem, a gente sabe o que fazer com a bola, sabe o que fazer sem a bola. E tem gente ainda que acha que a gente não merece ser o líder do campeonato. A gente não pode ser o campeão no final do ano, mas hoje a gente merece isso. Ô Celso, falando do horário aí, às 11 horas da manhã, que nem o Renato Augusto falou, se é ruim para um time, é ruim para o outro também, né? É claro. E para. E aí também já sabe que o jogo vai ser nesse horário, faz um trabalho de adaptação. O Santos mesmo, o Dorival Júnior promoveu um treino no horário do jogo, no calor, que é justamente para que os jogadores entrem em campo adaptados. A expectativa é de um grande jogo. O Santos tem jogado muito bem no Campeonato Brasileiro, o Corinthians também tem um time muito regular. Apesar da derrota para o Internacional, não jogou mal não, buscou um empate. Derrota normal, né? Normal. Exato. A quarta derrota no campeonato difícil como brasileiro, nada que preocupe. Portanto, a expectativa de um grande jogo, apesar do horário, e o público, apesar do sol, o público aprovou. Sempre temos casa cheia em qualquer jogo desses às 11 horas da manhã pelo Campeonato Brasileiro. E o Santos vem numa crescente, né? Você acha que isso faz melhor para o time que vem nessa alta? Sim, só que tem um detalhe que a gente não pode desconsiderar. O Santos tem um jogo importante pela Copa do Brasil no meio de semana. Então, muito provavelmente, até pelas condições da Copa do Brasil, que a possibilidade de um título mais fácil do que o Campeonato Brasileiro, vaga na Libertadores, eu acho que o Santos vai estar com a atenção dividida. Poupando o jogador, você disse? Poupando, ou até mesmo se poupando durante o jogo. Eu acho que o Santos está muito pensando no jogo de quarta-feira. O Corinthians não. O Corinthians tem uma liderança para defender, joga em casa e tem a obrigação de vencer. E tem a semana inteira que vem livre. Exatamente, e levando em consideração tudo que o Corinthians tem pela frente, a distância para o Atlético e para o Grêmio, vai buscar a vitória. Hoje foi um dia de festa para o refugiado sírio que ficou conhecido em todo o mundo após levar uma rasteira de uma cinegrafista húngara quando corria com o filho no colo. Eles já estão vivendo na Espanha e hoje se encontraram com os ídolos do Real Madrid. Osama Abdul Morrison foi ao estádio Santiago Bernabéu com o pequeno Zied, de 7 anos, e o filho mais velho, Mohamed. Eles foram recebidos na galeria de troféus pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. E no gramado conheceram os jogadores, inclusive Cristiano Ronaldo. O pai e o filho menor são os imigrantes que foram derrubados pela cinegrafista húngara quando tentavam atravessar a fronteira do país. Eles foram levados a um hospital pela Cruz Vermelha Internacional e chegaram a Madrid há 2 dias por esforço do presidente do Centro Espanhol de Formação de Treinadores, Miguel Galán. Ele ofereceu moradia e trabalho para Osama, que foi técnico da primeira divisão de futebol na Síria. O Real Madrid convidou a família para ver o jogo de amanhã contra o Granada. Bacana, uma imagem bonita depois daquela cena grotesca da repórter derrubando. Caridade e marketing aí do Real Madrid, né, Celso? Bom final de semana. Obrigado, tchau. Também. Boa noite. Stella, com você? E mais informações sobre refugiados na Europa. O governo da Croácia declara que não pode mais receber imigrantes. O Vaticano recebe a primeira família de refugiados sírios. 13 mil pessoas chegaram à Croácia em 2 dias, depois que a Hungria bloqueou sua fronteira. O governo de Zagreb disse que não consegue mais registrar e acomodar estas pessoas. Eles vão receber comida, água, assistência médica e depois podem seguir em frente. 7 das 8 passagens de fronteira com a Sérvia estão fechadas. Os imigrantes continuam a caminhada pelos campos de milho. Agora a opção é a Eslovênia, onde cerca de 250
150 pessoas chegaram desde ontem a pé ou de trem. A polícia pretende registrar os estrangeiros e deportar quem não quiser fazer o pedido de asilo no país, conforme as regras da União Europeia. O Vaticano confirmou o acolhimento a uma primeira família de sírios. Pai, mãe e 2 filhos são cristãos, vindos de Damasco e estão hospedados num apartamento perto da Basílica de São Pedro. Eles vão permanecer anônimos até que as autoridades italianas processem o pedido de asilo. Atentado terrorista contra uma base da Força Aérea no Paquistão deixa 42 mortos, incluindo militares, rebeldes e civis. Este foi o ataque mais violento contra uma base militar no país. O atentado ocorreu perto de Peshawar, a principal cidade da região no norte do país. 3 insurgentes talibãs atacaram a base militar de Badaber, usando lança-granadas e rifles automáticos. De acordo com uma fonte da Força Aérea, essa instalação seria utilizada apenas para alojar militares e não continha aviões de combate. Segundo o Exército, várias pessoas que rezavam em uma mesquita próxima ao local estão entre os mortos. Os soldados paquistaneses conseguiram conter os terroristas cerca de 10 minutos após o início do ataque. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias em nossa edição das 10. Até já. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Confira um bate-papo com o ex-jogador Zé Elias em Vida de Atleta. Hoje, 11h30 da noite.